Galera, senta aí um pouco porque o papo hoje é pesado. A gente vai falar sobre o nome que é praticamente proibido dentro do mundo de One Piece, Imu-sama. Um ser que ninguém deveria conhecer, mas que quando aparece, muda completamente o sentido de tudo que a gente achava que sabia sobre o teu governo mundial. E não é exagero, esse cara é o verdadeiro centro do poder, a sombra por trás de cada mentira. Vamos começar pelo óbvio. O governo mundial diz que o trono de Mary Joyce é vazio, que ele é o símbolo da paz, da igualdade, que ninguém governa sozinho. Aquela ideia bonita de todos somos iguais, mas aí de repente a gente vê Imu sentado nele. E o detalhe que mata é esse: os 5 anciões, os homens mais poderosos e respeitados do planeta, se ajoelham diante dele. Isso mostra uma coisa só: o trono nunca foi vazio, foi mentira desde o início. Imu é o verdadeiro rei do mundo, mas o mundo inteiro vive acreditando que não há um rei. E isso é o tipo mais inteligente de dominação que existe, quando as pessoas obedecem sem saber quem estão obedecendo. Agora, para entender quem é Imu, a gente precisa voltar 800 anos no tempo, no século perdido. Esse é o período que o governo mundial apagou completamente da história. Ninguém pode estudar, ninguém pode citar, e quem tenta, morre. E é aí que está o ponto-chave. Se apagaram, é porque tem algo ali que ameaça o poder atual. Durante esse século, existia o Reino Antigo, uma civilização tão avançada que rivalizava com todo o resto do mundo. Eles defendiam liberdade, igualdade e conhecimento. Tudo o que o governo mundial mais teme. E quem derrotou esse reino? As 20 famílias que formaram o governo mundial. Mas pensa comigo, dessas 20 famílias, uma continuou com o poder, aquela que nunca desceu do trono, e tudo aponta que essa família era a de Imu-sama. Ele é o sobrevivente desse acordo, o único que não largou o trono e se manteve no comando do mundo, século após século. Agora vem a grande questão: como alguém pode viver tanto tempo? Existe uma fruta que responde isso, Ope-Ope no Mi. Ela tem uma técnica lendária chamada cirurgia da imortalidade, que dá juventude eterna a outra pessoa em troca da vida de quem a realiza. Faz sentido imaginar que alguém, há séculos, usou essa técnica para manter Imu vivo. E se isso for verdade, Imu não é só o líder do mundo. Ele é a testemunha viva da história apagada. O homem que viu tudo acontecer e garantiu que ninguém mais veria o mesmo. E essa seria a explicação perfeita para a obsessão do governo mundial em apagar o passado. Porque enquanto o mundo esquece, Imu lembra de tudo. E quem lembra de tudo, manda em quem esqueceu. Agora, vamos falar de uma das cenas mais chocantes de One Piece, a destruição de Luluzia. Do nada, um feixe de luz cai do céu e apaga o país inteiro. Nem fumaça sobrou. E detalhe, ninguém no mundo soube explicar o que foi aquilo. Mas quem viu com atenção percebeu. Não foi magia, foi tecnologia ancestral. E aí entra a teoria das armas ancestrais, em especial Uranus, a arma do céu. Imu provavelmente a controla. E lembra quando o Vegapunk falou da chama-mãe, aquela energia misteriosa e poderosíssima? Então, tudo indica que essa chama é o que alimenta Urano. Imu usa isso para literalmente apagar países da existência. Não como punição, mas como controle da narrativa. Se algo ameaça a verdade, ele destrói. E o mundo esquece. É assim que ele mantém o poder. Não por medo do povo, mas por apagamento da memória coletiva. Agora segura essa. Imu parece ter interesse em 4 pessoas específicas: Luffy, Shirahoshi, Barba Negra e Vivi. E o caso da Vivi é o mais intrigante. A família dela, os Nefertari, descende da rainha Lily, uma das 20 fundadoras do governo mundial. Mas Lily foi a única que recusou o trono em Mary Joyce. Ela voltou para Alabasta e desapareceu da história oficial. E, de acordo com várias teorias, foi ela quem espalhou os poneglyphs pelo mundo, as pedras que guardam a verdade do século perdido. Ou seja, Lily traiu o sistema. Ela acreditava que o povo tinha direito de conhecer o passado, e isso faz da Vivi a última herdeira viva dessa rebeldia. E é claro que Imu quer eliminá-la, porque se Vivi descobrir o que carrega na linhagem, ela vira uma ameaça direta ao trono.
Aquela imagem do chapéu de palha gigante congelado embaixo de Mary Joyce é uma das mais simbólicas de toda a obra. Muita gente achou que era só um mistério estético, mas aquilo tem sentido histórico. O chapéu representa Joy Boy, o homem do riso, da liberdade, do sol, e Imu, o guarda congelado porque o derrotou. É um troféu, uma lembrança da vitória sobre a liberdade. Mas o destino é cíclico, né? Séculos depois, o mesmo símbolo renasce na cabeça de Luffy, o garoto que carrega o sol no peito, o mesmo espírito livre de Joy Boy. É como se a própria história dissesse: você pode congelar a moeda da esperança, mas não pode matá-la. Agora, esse é o ponto mais filosófico da coisa. O governo mundial teme o D nos nomes, mas ninguém sabe o motivo real. O D é a marca da vontade antiga dos descendentes do povo que lutou contra Imu no passado. Eles carregam, mesmo sem saber, a herança do reino antigo, a vontade de quebrar o ciclo de mentira e libertar o mundo. Imu sabe disso. Por isso ele caça, apaga e destrói todos que têm o D. Porque o D é o riso diante do trono. É o lembrete de que o poder absoluto nunca é eterno. Os 5 anciões sempre pareceram políticos, né? Mas depois das últimas revelações, deu pra ver que são monstros reais. Seres que podem mudar de forma, possivelmente ligados a Zoans míticas. Eles não são humanos comuns. Eles são os apóstolos de Imu, os braços da vontade divina que governa o mundo. Eles fazem o que Imu não precisa sujar as mãos para fazer: manter o equilíbrio da mentira, eliminar ameaças e garantir o silêncio. Pensa nisso. Enquanto o tio povo acredita em Deus ou justiça, eles obedecem à voz de um monstro que ninguém conhece. Tá, mas o que é certo e o que ainda é teoria, né? O que faz total sentido: Imu é um dos fundadores originais que nunca abriu mão do trono. Ele usa o poder da Ope-Ope no Mi para manter-se vivo. Ele controla Urano, a arma ancestral do céu. A destruição de Lulusia foi feita por ele, para eliminar um registro histórico. A família Nefertari é o elo rebelde que escapou do controle. O D é a herança dos inimigos do trono. O que ainda é incerto: se Imu é humano, uma entidade divina ou uma fusão dos dois. Se o chapéu gigante é apenas simbólico ou uma chave de alguma tecnologia. Se os Goroseis são imortais como ele ou apenas seus escolhidos. Mas, tudo aponta para uma direção clara. Imu é o verdadeiro Deus do mundo. Um Deus falso criado para justificar a tal obediência. Ele é o sistema, o segredo, o medo e o controle. E é por isso que o One Piece sempre foi mais do que um anime de piratas, é uma história sobre poder e verdade. Imu representa o medo da luz. Luffy representa o riso, que desafia o medo. Um governo escondendo a história. O outro liberta o mundo rindo dela. E é essa colisão, o riso contra o silêncio, que vai decidir o fim de tudo. O trono vazio vai deixar de ser uma farsa. Dessa vez, o trono realmente ficará vazio. E quando o sol de Luffy nascer sobre Mary Geoise, a sombra de Imu vai desaparecer junto com a mentira que sustentou o mundo por 800 anos. Esse é o retrato real do mistério de Imu-sama. Não é só sobre um vilão. É sobre o símbolo do poder que nunca quer ser visto. E a beleza de One Piece é justamente isso. Ele não conta uma história sobre piratas procurando tesouro. Conta a história de um mundo tentando lembrar da própria verdade. E quando o riso for mais forte que o medo, nem o trono mais alto vai conseguir esconder a luz.